dubiedade é uma das coisas, vai ser a primeira coisa que eu ia falar sobre os primórdios, é uma coisa que acompanha a história do cinema, né? Desde os irmãos Lumière, que costuma-se dizer que eles faziam registros, né? Como se fossem documentários, mas eles usam estratégias ficcionais dentro das filmagens dele, né? Então, o cinema nasceu híbrido. Essa coisa de gênero, essa indefinição, não que não haja diferenças entre documentário e ficção, mas há muita também fronteira que é cruzada tanto por um lado quanto por outro, entendeu? Isso historicamente falando, mas isso a gente vai ver. Legal, Júlia. Vanessa, diga um pouco de você. Oi, Bebeto, boa Oi. noite, pessoal. Eu sou a Vanessa, eu moro em Taubaté, no interior de São Paulo. Eu sou atriz formada, me formei na Unicamp em 2005, já faz bastante tempo. Mas eu trabalhei como atriz e produtora até 2012, mais ou menos. Depois eu fiz uma transição de carreira e atualmente eu dou aula de yoga. Mas eu estou fazendo uma outra transição de carreira, na verdade, agora desde 2020, mais ou menos, que eu quero. Estou retomando o trabalho com a cultura, tanto na área de atuação, quanto também de produção. E a escrita também é algo que eu sempre gostei e sempre mantive mais assim para mim mesma. E aí, de uns tempos para cá, eu tenho feito curso de roteiro e tal, para entender o que que eu quero trabalhar. Só que dentro do roteiro, o que eu percebi que eu não gosto tanto de roteiro de ficção, mas eu penso mais em criar roteiro de coisas que já existem, sabe? Contar histórias, do que já existe, assim, da minha região, por exemplo, ou então outras pesquisas, assim. Então é isso. Ótimo. O teu olhar, você pretende retocar o real, né? A partir do real, né? Sim. Documentário, eu ouvi essa definição do Bresson, que foi o pai da Nouvelle Vague Isso, sim. francesa, Robert Bresson, e ele diz que retocar o real com o real, né? Eu achei isso uma bela definição para documentário, né? E está dentro dessa discussão anterior que eu falei depois que a Júlia comentou, né? Fez o comentário dela, né? O hibridismo de gênero existe desde os primórdios do cinema, né? Desde os primórdios. Eu vou falar um pouco sobre esse. Eu estou ouvindo vocês, vou falar da dinâmica e depois vou falar de conteúdo, só para vocês terem uma ideia, né? Então, quando eu falar dos primórdios, eu vou voltar ao Lumière, vou falar do Flaherty também, que fez Nanook e o Esquimó, vou falar. E o hibridismo está presente nisso daí. Lucinete, você? Oi? Boa noite. Boa noite. Eu sou antropóloga, faço algumas realizações audiovisuais, assim, voltados mais, digamos, na academia, né? Um contra-cinema, porque no acesso, né? O dinheiro da indústria cinematográfica. Então, hoje eu estou aqui mais para entender como é o curso. Eu estou Claro. meio que nômade, então não sei se o curso vai ser presencial e como. Ainda não sei, estou tentando entender para ver se eu vou conseguir estar com vocês, né, nessa turma, para a gente aprofundar e fazer trabalho juntos também. Ótimo. Não, aos pouquinhos você vai se esclarecendo, mas eu já posso adiantar que o curso é online, não é presencial, não. É toda segunda-feira, nesse mesmo horário, às 7 horas, tá? São 12 aulas, falando sobre a parte mais prática do curso, né? A dinâmica, né, principal do curso, né? Ótimo, Lucinete. Eu acho que essa coisa de ter sempre nas minhas turmas um antropólogo ou uma antropóloga, eu acho muito legal, porque o antropólogo ele se especializa, ele aprende ao longo da sua formação e depois da sua trajetória profissional a olhar o outro, né? A ter atenção para o outro, né? A reconhecer o outro, a se interessar pelo outro. Eu faço documentário porque eu tenho
alma de educador e de antropólogo, né? Mas eu faço cinema. Cheguei a fazer um mestrado em filosofia da educação, mas aí teve uma hora que eu chutei tudo por alto e fui fazer a Cal e depois comecei a fazer cinema, isso já há algumas décadas atrás. Sem E eu estou entrar em tentando detalhes. fazer essa transição, né, da É antropologia para o possível, cinema. é possível, é possível. Se é aqui do Rio que você falou? Não, eu tô, na Ah, verdade, tá. eu tô nômade. Eu estava no México, aí agora, nesse momento, eu estou no Tocantins, mas vou subir para o Pará, e aí depois eu vou para Mas, Cuba, aí depois que eu volto para o Brasil. pô, que maravilha. Mas isso por conta da sua atuação de antropóloga? É, sim, eu trabalho na área dos direitos humanos, então estou fazendo uma pesquisa de práticas de cuidado e cura na América Latina. E aí a Ótimo. ideia é transformar isso numa série documental. Pronto, você já tem até o seu projeto de curso. Eric, você está aí agora? Teve uma hora que eu te chamei. Eu não sei o que quer dizer não verificado. Jairo, você está aí? Eu tô. Diga aí, meu amigo. Boa noite. Eu sou jornalista aí da grande imprensa. Estou fazendo um curso de audiovisual na FAAP e estou aqui também como curioso. Tenho alguns projetos aí de documentário. Tenho me interessado pela área, tenho estudado bastante. Trabalho com gente, né? Meu material humano é o meu maior interesse. Eu trabalho muito com diversidade, então estou zapeando aí essa apresentação para ver se eu me aprofundo. Maravilhoso. Boa zapiada para você. É muito bom, né? Essa coisa de você procurar o que você se encaixa com o teu desejo, né? Eu acho isso fundamental, profissionalmente falando, e acho que tem um pouco de segredo da juventude nisso aí, né? Vi de algumas figuras que se encontraram, que hoje em dia são grandes artistas e que demoraram a se encontrar e quando se encontraram estão por aí. É muito bacana isso. Bem, Eric, você não está aí pelo visto, né? Ou tá? Bom, então vamos lá. A dinâmica é a seguinte: tem uma parte teórica, essa parte teórica tem uma parte histórica, em que eu venho dos primórdios até o documentário brasileiro contemporâneo, passando pelos grandes criadores, pelos grandes movimentos, pelos grandes estilos de realização de documentário, né? E quando chegamos na parte do documentário brasileiro contemporâneo, aí eu procuro dissecar um pouco as modalidades do documentário brasileiro contemporâneo que surgiram nos últimos 25 anos. Isso é o conteúdo. Em termos de dinâmica, tem uma parte prática também que eu prezo muito, que é cada um, ao final do curso, ter escrito, sair daqui com um projeto de documentário. Não diria com um roteiro. Inclusive, que essa é uma discussão. O Eduardo Coutinho, nos últimos 10 filmes dele, ele não fez roteiro. Ele criava dispositivos narrativos, que é outra coisa, né? Essa é uma das diferenças, né, entre o documentário e a ficção. O roteiro no documentário, o roteiro clássico de ficção, nem sempre é feito, né? E, como característica, tem que o roteiro de um documentário atravessa todas as fases da produção. Eu tenho um filme que eu fiz o roteiro para Sandra Werneck sobre gravidez adolescente, chamado Meninas, que a gente estava com o primeiro copião do filme pronto. Aí o produtor executivo me liga num sábado de noite dizendo sobre gravidez adolescente. E a menina da Rocinha, que estava grávida, ela tinha um namorado que era traficante. Ele só permitia a gente filmar ele de costas, né, descendo os becos, na laje, de costas e tal. Aí me liga o produtor executivo dizendo que tinham matado ele.
Eu, na mesma hora, peguei o telefone, liguei para a Sandra Werneck e falei assim, a gente tem que gravar, não me lembro mais se é de 2006, o nome da menina, não me lembro. Temos que gravar a menina no velório, temos que fazer essa gravação. E isso vai ser um final forte, né? Um pós-fácil, assim, né? E aí a gente fez isso e realmente é uma cena maravilhosa, que quando ela soube que tinha que se gravar, ela colocou um vestido preto, entrou dentro de um táxi, a gente pediu para ir junto, ela deixou, e ela foi toda muito triste, mas ao mesmo tempo com muita elegância e dignidade. E esse foi o final do filme. Então, houve uma mudança no roteiro do final do filme, numa fase em que a gente já tinha concluído uma primeira versão. Então, ficção é diferente. Você tem a pesquisa, tem escreve o roteiro, faz a pré-produção e, quando começa as filmagens, o roteiro bem-sucedido é aquele que tem menos alteração. Não que as alterações não existam, mas até por uma questão de produção, uma diária de ficção é 10 vezes mais cara que uma diária de documentário. Né, que tem... Abrantes. Oi? Romã? Oi, Romã, é você que está falando. Oi, estou com o microfone aberto aí, desculpa. Tá. Então, é diferente. O roteiro documentário atravessa todas as etapas. E o de ficção, quando chega na hora ali da captação de som e imagem, ele deve ser preservado ao máximo. Então, nessa dinâmica, a gente vai assistir alguns filmes aqui, alguns curta-metragens. A gente vai discutir, né, todos os textos ditos intermediários, sinopse e argumento, basicamente, e quem chegar a escrever um roteiro, quiser escrever um roteiro, ou se não for um roteiro de documentário, você tem uma estrutura. Em geral, os editais, inclusive, pedem isso. Eles não pedem roteiro para um edital de documentário. Eles pedem visão do diretor, estrutura, são outras demandas. Né? Mas tem uma parte prática aqui que eu acho fundamental. Né? A Lucinete, por exemplo, já apresentou uma ideia aí grandiosa, no mínimo. Né? Então, a gente fica junto aí 3 meses, né? São 12 aulas, então dá para a gente produzir esse projeto de documentário. Né? E, durante as aulas, eu sempre faço questão de ler e discutir aqui o que vocês vão escrevendo, as sinopses que vão escrevendo, mesmo uma primeira versão do argumento, a gente lê juntos aqui, porque quando a gente passa, vamos ler para a aula que vem o argumento da Júlia. Aí uns leem, outros não leem, e eu acho fundamental que todos opinem, que todos procurem desconstruir o brinquedinho. Né? O trabalho do roteirista é desconstruir o brinquedinho, que nem criança. Né? Você vê um filme, mas você não vê um filme apenas como espectador, você vê um filme como quem está fazendo, como quem quer fazer aquilo ali. Então, essa parte prática é decisiva. Tem uma bibliografia também que eu passo, e é basicamente isso daí. Né? Eventualmente, eu convido alguém para vir mais para o fim, se for o caso, para participar, algum diretor ou de que seja um realizador de uma determinada temática que tenha muito destaque aqui entre a gente. Né? Essa é a dinâmica. Né? E aqui, tudo que é falado merece consideração. Não tem um processo criativo certo e errado. O que tem é uma coisa que é oportuna num dado momento e não é oportuna em outro momento. Ou é inoportuna num momento e pode ser oportuna em outro momento. Com relação ao conteúdo, a parte teórica, eu vou começar falando um pouco dos primórdios, né? Em que a minha hipótese é que o cinema já nasceu híbrido. Né? Os filmes dos irmãos Lumière são considerados registros, mas, se você olhar bem, eles têm sempre uma estratégia ficcional qualquer colocada ali. Por exemplo,
Um dos filmes é a chegada de um barco e as pessoas descendo no trapiche. Assim como tem a chegada de trem, assim como tem a saída da fábrica. Aí passam aquelas 30, 40 pessoas e, de repente, passa um cara com um tripé no ombro, olha para a câmera e dá um sorrisinho. Isso é uma estratégia ficcional. Isso provavelmente é um dos irmãos Lumière. Eles inseriram nesse registro esse elemento ficcional. Ou mesmo na saída da fábrica, você vê que tem vários planos em que o cachorro entra uma hora, depois o cachorro sai de outra hora, o cara sai de bicicleta. Isso são vários takes que foram filmados. Não, agora vamos fazer assim, o cachorro... Então, tem alguém dirigindo, não é uma realidade em estado puro ali. Né? Não é um registro de realidade apenas. Também mas não é apenas isso. E tem também, em 22, um filme chamado... Isso eu estava falando de final do século XIX, né? Mas em 22 existe um filme que é considerado o primeiro longa-metragem de documentário, que é o Nanook, o Esquimó, que é um cara que foi lá para Alasca, o alto norte da Alasca, e levou um equipamento de filmagem. Ele era um engenheiro, foi fazer um trabalho para uma estrada de ferro que ia passar, e aí ele filmou os esquimós. Aí ele voltou para a cidade dele no Canadá, estava montando o filme e, de repente, pegou fogo em todos os negativos. Isso foi... ele tinha filmado em 1914. Em 20, ele volta, 20, 21, ele volta, e aí volta só para filmar. E, inclusive, leva um pequeno laboratório, porque ele fazia questão de mostrar que ele revelava os filmes e exibia para os esquimós. Isso é uma técnica, se é que eu não estou enganado, Lucinete, meio de antropólogo, né? De mostrar, interagir com as pessoas que são objeto de estudo, ou sujeito de estudo, melhor dizendo, mostrando para elas o que você está fazendo. E aí nasceu esse longa-metragem, só que é um longa-metragem que, por exemplo, quando ele foi na primeira vez, os esquimós caçavam os leões marinhos e as focas com arpão. Quando ele voltou, já caçavam com arma de fogo, mas ele pediu para os caras usarem arpão. Ele pediu para dar uma ideia do exotismo daquilo ali, da característica, né, daquele povo ali, das condições de vida daquele povo ali. E tem a primeira cena do filme, dando spoiler, que é um barco chegando, é dessas canoas que a pessoa só fica com o tronco para fora, uma canoa estreita. Aí o esquimó para, nitidamente, a cena ele navega 2 metros até chegar na areia, que não é areia, é gelo, né? Lá, areia de gelo. É o próprio gelo, né? E ele sai, aí ele volta e tira um cachorro. Aí ele volta e tira uma mulher com bebê de dentro da canoa. Aí ele volta e tira uma criança. Tira mais um irmão mais velho também, filho mais velho. É óbvio que eles não navegavam dessa forma incômoda num barco fininho, uma canoa, uma verdadeira canoa. Eles não navegavam assim. Mas o Flaherty fez essa cena assim, botando eles para chegar a 2 metros do gelo. Aí dá, mas não dá quando eles se deslocam de ir com bebê, cachorro, a mãe, tudo dentro do... Isso é uma estratégia para ter uma abertura forte, uma abertura que já ganha o público em 10 minutos. Pô, que interessante como esse povo é exótico, né? Então, e tem várias outras, além dessa da abertura e do arpão, tem várias outras. Então, o documentário, para mim, ele nasceu já híbrido. E é uma coisa que no documentário contemporâneo, avançando aí 70 anos, né, até os anos 90, se tornou uma característica forte dos documentários. Outra coisa, o segundo ponto, é a escola inglesa, do John Grierson, né?
a escola dos anos 20. Nos anos 20, tinha os russos inventando a montagem e fazendo documentários espetaculares assim e altamente criativos, como O Homem com a Câmera, e tinha o Grierson, que trabalhava numa espécie de ensine do Estado inglês. E eles faziam filmes de formação de cidadão. Então, eram filmes que têm as imagens, tem uma voz off, né? Uma voice over, norteando quem está assistindo, procurando meio que editorializar ali o que as pessoas estão vendo. E esse se tornou o principal tipo de documentário nos anos 30, 40, até meados dos anos 50. Foi essa estrutura narrativa que se tornou a estrutura narrativa hegemônica nas próximas 2 décadas, né? A partir do final dos anos 20. O Grierson é considerado o pai do documentário, né? E ele formou toda uma escola conhecida como escola inglesa. Eu vou ser breve nisso tudo, que eu só estou dando uma ideia dos assuntos, não vou dissecá-los. Né? Aí, no meados dos anos 50, houveram algumas inovações tecnológicas. O cinema ele é a linguagem artística que tem uma dependência maior com as inovações tecnológicas, muito mais do que teatro, muito mais do que literatura, muito mais do que dança, muito mais do que música, embora a música tenha também, né? Certos microfones modernos para aquela época permitiram que o João Gilberto cantasse baixinho e que a bossa nova, os cantores de bossa nova, todos cantassem muito baixinho. Mas, em meados dos anos 50, foi inventada a câmera 16mm, bem mais leve que a câmera de 35, o gravador Nagra, que gravava simultaneamente som e imagem, e uma película que era muito sensível à luz, não precisava de muitos equipamentos para iluminar a cena, né? Então, foi aí, com essas 3 inovações, que não só o cinema de ficção saiu dos grandes estúdios e foi para a rua, como gerou entre os americanos, basicamente todos jornalistas, o chamado cinema direto. O cinema direto é aquele cinema em que o diretor e a equipe não intervêm. Eles, inclusive, dizem que é com uma câmera, se a câmera fosse uma mosca na parede. E eles torcem pela crise, torcem que aconteçam coisas interessantes, né? E o antropólogo francês Jean Rouch, na França, criou um estilo de documentário chamado cinema verdade, que é o oposto, embora aqui, de vez em quando, se fale cinema verdade e cinema direto como se fosse a mesma coisa, mas não é. O cinema verdade é o oposto. O cinema verdade é um cinema que interfere. O diretor interfere, intervém, porque aí ele acredita que se intensifica uma dada situação. Isso foi uma época em função dessas inovações tecnológicas, tão importante quanto os anos 90, a criação das novas tecnologias digitais. E quando essas novas tecnologias entram, elas mudam a linguagem, elas mudam a visão sobre a estética, o que é bonito e o que não é. Nos anos 90, se tivesse algum editor do Jornal Nacional que botasse uma imagem vertical, no dia seguinte ele não precisava nem ir trabalhar. Eu sei porque eu trabalhava na Globo nessa época, né? E hoje em dia é uma coisa aceita, uma imagem tremida. E isso tem a ver com o celular, que todo mundo faz e se tornou esteticamente aceitável essas imagens. Nos anos 60, o que surge é o documentário considerado documentário sociológico e cultural. E o que há de principal aqui no Brasil é os documentários do Cinema Novo, né? E os documentários da Caravana Farcas, que foi uma caravana que, em 2 momentos distintos dos anos 60, saíram descobrindo e mostrando a cultura popular dos Brasis profundos. Isso foi o que de mais importante aconteceu nos anos 60 e que continuou pelos anos 70. Só que nos anos 70 surgiu uma outra vertente,
sobretudo a partir do AI-5, que radicalizou a censura, que radicalizou o endurecimento da ditadura, surgiu um tipo de cinema experimental e de ruptura. A gente vai assistir alguns filmes, tem basicamente um filme chamado Congo, que mostra que a gente não pode falar diretamente as coisas, então vamos anarquizar de vez, anarquizar inclusive a linguagem, vamos extrapolar a linguagem, inclusive, né? Então, isso permaneceu ali pelos anos 60 e anos 80. Né? Nos anos 90, entra o que a gente chama de documentário contemporâneo brasileiro. A grande mudança com relação ao período do cinema novo é que, no período do cinema novo, quem era sujeito do documentário, dos documentários, era a classe. Né? O que interessava era você mostrar o cotidiano de uma determinada classe, de lavradores de cana-de-açúcar de Pernambuco, de operários não sei de onde. Era essa, por isso que é chamado documentário sociológico. Nos anos 90, e aí tem tudo a ver com as câmeras de vídeos que surgiram nos anos 80, que todo mundo passa a filmar, então a pessoa passa a filmar a avó e o irmão mais novo, entende? E isso tudo vira tema de documentário. A questão existencial, a questão da subjetividade vira assunto de documentário. O indivíduo vira assunto de documentário, coisa que, na época do cinema novo, era praticamente não permitido, né? Não era permitido, porque a temática tinha que estar em torno da classe social. Alguma questão até aí, antes que eu entre na última etapa, que é algumas coisas, algumas modalidades, melhor dizendo, do documentário brasileiro contemporâneo, que, como eu já disse, é visto de 95 para cá. Alguma questão? Alguém tem alguma questão que gostaria de falar? Bem, então vamos lá. Aí, o documentário brasileiro contemporâneo, uma primeira coisa que tem que ser dita é que ele é um dos mais reconhecidos no mundo inteiro. Eu tenho uma série de amigos e conhecidos. O cinema argentino de ficção dá um show no cinema brasileiro. Sim, os argentinos são muito bons. Mas, em termos de documentário, né, o reconhecimento do documentário brasileiro é uma coisa internacional. Mas se você pegar... eu faço o roteiro do Prêmio Grande Otelo do cinema brasileiro, que acontece há 25 anos. Eu vou para o 5º ano. Aliás, amanhã de manhã eu tenho uma primeira reunião para 2026. E é temático, né? É um evento que tem lá 30 prêmios a serem entregues e a gente procura suavizar, tornar mais leve, mais entretido isso daí, falando de um determinado assunto, né? No último ano, por conta de Ainda Estou Aqui, do Último Azul, foi o cinema brasileiro no mundo, né? O tema foi filmes brasileiros que, desde os anos 30, desde o início do século, cineastas, gente de cinema e filmes brasileiros que impactaram de uma forma ou de outra no exterior. Né? E teve um ano que foi o documentário brasileiro também. Né? O tema foi esse. Eu fiz um ano documentário brasileiro, outro ano cinema novo, outro ano essa coisa que foi esse ano de 25, né? O ano passado, né? Hoje é o primeiro dia em que 25 virou o ano passado. E teve sobre produtoras executivas mulheres também. Então, cada ano tem um tema. Né? E isso daí mostra como o documentário brasileiro ter sido um tema, como que a cultura o nome atual é Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, mas era Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Aí tem 2 anos que passou a ser Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, numa homenagem ao Grande Otelo.
Então, ter tido um ano que o tema foi documentário brasileiro é outra demonstração de como a cultura do documentário ela cresceu, né? E isso você pode ser visto que até a Globo News exibe documentário, TV Globo, isso há 30, 40... Os meus primeiros, desses 10 documentários de longa-metragem que eu tenho, os primeiros não passavam em cinema, por exemplo. Não passaram. Começou a passar um documentário de 2011 chamado As Batidas do Samba, a respeito do desenvolvimento da percussão no samba carioca. Tem esse assunto específico. Isso é outra coisa muito importante, né, que a gente vai ver, recortar. Né? Você pode ter um tema sensacional, mas você tem que recortar esse tema. Então, quais foram as modalidades de documentários que surgiram? Um documentário com dispositivos narrativos, por exemplo, Eduardo Coutinho, Edifício Master. Só entram pessoas, mesmo que no prédio em frente tem um cara genial, só entram pessoas que estavam naquele prédio. Coutinho chamava, eu não faço roteiro, eu faço uma prisão onde eu vou ter que me safar dentro dela. Então, isso é chamado de dispositivos narrativos. A gente vai ver isso tudo em detalhes. Né? Aí tem os documentários de buscas, que são os filmes em que a própria pesquisa faz parte da narrativa. Aí tem documentário de acompanhamento e convívio, que são documentários que o diretor, por exemplo, amanhã eu vou participar de um pitching, simulação de um pitching, de um documentário sobre o fotógrafo Evandro Teixeira. Ele era muito amigo do Silvio Tendler, que faleceu há pouco, né? E ele conviveu, eles foram amigos por 30 anos. E o Silvio, de vez em quando, levava a câmera. Então, esse é um documentário, assim como tem o Carlos Nader, que fez a mesma coisa com Ali Salomão, poeta também já falecido, que a gente chama de acompanhamento e convívio. Tem uma quarta modalidade, que é a ressignificação de arquivos. Aí tem um filme, que foi um dos primeiros filmes que ganhou É Tudo Verdade, nos anos 90, chamado Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, do Marcelo Mazagão, em que ele fez só com imagem de arquivo. Ele reescreveu a história do século XX, ressignificando os arquivos. Então, ele bota numa cena magistral o Fred Astaire em Dançando na Chuva, montado junto com Garrincha, aquele ponta-direita brasileiro que era bom de drible. Ele faz uma montagem dos dois. E ressignifica porque tem um texto que ele inventa. Vai numa fábrica de fabricação uma empresa de fabricação daquele carro Ford Bigode. Aí eu falo assim, Johnny trabalha 12 horas por dia. Johnny trabalha 6 dias por semana. Johnny ganha por dia $20 ou $10. Johnny nunca teve um Ford Bigode. Você entende? É claro que aquele cara que a gente está vendo aqui não é o John. Ele cria textos que ressignificam aquilo. Aí outra coisa é o filme ensaio. O filme ensaio é aquele filme que se auto-questiona, que se revela, se expõe, revela a sua feitura e questiona o que está mostrando, com o que está sendo dito. Ou o que está sendo dito é questionado pelas imagens que estão sendo mostradas. Aí tem os documentários híbridos, que tem a ver com o que eu falei aqui no início. Talvez o principal seja jogos de cena do Coutinho também, que são as pessoas dando depoimentos, mas tem lá a André Beltrão, a Marília Pêra, e aí a Marília Pêra continua a falar o que a mulher estava falando, você não sabe se aquilo é da vida real da Marília Pêra ou se foi escrita pelo Coutinho para a Marília Pêra falar e tal. Tem aí as coisas que surgiram agora no século XXI, sobretudo nas 2 últimas décadas e meia, que são os docs de periferia. O Cacá Diegues, que tinha feito em 62 5 vezes Favela, quando estava começando, ele e os outros grandes cineastas do cinema novo, que era um filme de curtas, de episódios.
Aí, em 2008 ou 2010, o Cacá Diegues fez 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. Que foram 5 filmes também de curta-metragem, mas feitos por jovens moradores de favela. E tem muitos cineastas e muitos grupos de produção de filme em todas as periferias do Brasil. É muito interessante isso, que é um olhar. Só para vocês terem ideia, no ano passado, aqui no Rio de Janeiro, foram lançados 2 longas de ficção feitos por pessoas que pertencem ao grupo Nós do Morro, que é um grupo de teatro, mas que também faz cinema, da favela do Vidigal, da comunidade do Vidigal. 2 longas, sendo que um deles, Casa Branca, fez um grande sucesso. O outro, A Festa de Léo, é muito bom, mas o Casa Grande fez um sucesso muito maior. E a outra coisa é o olhar indígena e antirracista, né? A gente vai ver filmes feitos por jovens cineastas pretas. A gente vai ver, sendo que acabou de acabar o Fórum BH de Doc, que é um dos principais eventos de documentário, em que eu posso até passar depois para vocês. Eu peguei o PDF, né, dá para baixar, e a temática principal e as mostras principais eram de filmes indígenas, feitos por indígenas. É isso. Tem muita coisa, eu dei um apanhadão geral, mas tem muita coisa para a gente conversar e ver. Fala, Jairo. Eu queria perguntar se cada vez mais a gente está tendo mesmo esses documentários segmentados, né? E sendo fortalecidos, né? O documentário dos indígenas, os documentários que falam de raça, documentários de gênero, documentários LGBT. São importantíssimos, né? E que trazem vozes que normalmente não são ouvidas. Mas a minha questão é como é que se amarra esse tipo de documentário no interesse coletivo? Ou eles não precisam e não precisarão falar com o coletivo? Não, eles falam com o coletivo, mas falam a partir de um lugar de fala, usando essa expressão que entrou muito em voga, que era silenciado. E é natural, por exemplo, os editais, hoje em dia, eles privilegiam, inclusive na pontuação, de cotas, se o diretor é negro, se o diretor é trans, se a coisa é indígena. Tem muita gente que reclama. Eu sofro com isso porque eu sou branco e hétero, mas eu acho ótimo isso. Sabe por quê que eu acho ótimo? Porque me coloca no lugar de você ter coisa a dizer e você não ter quem queira escutar, e você está silenciado, que é a vivência do LGBTQIA, dos indígenas, da periferia e dos pretos. É claro que isso vem numa reação que entorta a vara para o outro lado. Está chegando a hora, o meu próximo documentário, que eu estou até com patrocínio, estou dependendo apenas da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro publicar no Diário Oficial, e ela não publica, está 4 meses, eu estou temeroso de perder o patrocínio. Vai ser sobre um novo longa sobre o João Cabral de Melo Neto. Esse tipo de filme, hoje em dia, quando eu comecei, no final dos anos 90, quando eu comecei a dirigir, que foi nessa época, meu primeiro documentário, um documentário sobre 50 anos da televisão chamado TV, Quem Faz, Quem Vê. E de um lado aparece só quem faz, e do outro lado é um diálogo de janelas, que foi lançado em 2000, num grande evento promovido pela Globo, lá na Oca, em São Paulo, que é um espaço gigantesco feito pelo Oscar Niemeyer. Esqueci o que eu ia falar. Por que eu lembrei disso? Isso é muito comum. Às vezes eu dou umas variações. E é muito comum também eu, de vez em quando, falar sobre minhas coisas, porque é a minha experiência. Não é vaidade, não, é porque é o que eu tenho mais elaborado, né? Mas, Jairo, sim, voltando para completar a sua questão. Sim, lembrei.
Então, Jairo, eu acho que a vara agora está entortada demais. Eu não tenho chance de ganhar um edital com o Falar-me João Cabral de Melo Neto, que é o novo título que é o título do novo longa que eu quero fazer sobre João Cabral, entendeu? Mas eu acho uma vivência, isso vai se equilibrar, e começa a haver uma pressão e começa a haver um reconhecimento que o cinema foi descentralizado na sua Rio de São Paulo e que trans, negros, indígenas estão tendo... tem muito que melhorar, mas estão se colocando numa posição melhor em que eles ficavam, que era uma posição de invisibilidade, entendeu? Então, para nós, que sempre tivemos alguma visibilidade, você se colocar no lugar do outro, você entende o que o outro sentia, e você se abre para o outro, né? E o que está acontecendo é que está juntando, né? Tem muitos projetos que convidam um diretor LGBTQIA, um diretor negro, né? Uma mulher, tudo isso que conta. Tá bom, Jair? Não sei se te respondi. Por enquanto, ao menos. Obrigado, Você tá aí, respondeu Jair? sim. Respondeu tá. sim, muito obrigado. Não, beleza. Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Alguém mais tem alguma questão? Eu acho que eu falei do conteúdo, falei da dinâmica, né? E é o básico, né? A dinâmica de trabalho, o conteúdo, e que tem dois grandes eixos, um teórico e outro prático, que eu acho que o eixo prático e esses eixos dialogam, esses eixos se entrelaçam. A melhor forma de você entender certas coisas a respeito do fazer documentário é fazendo documentário. É discutindo, tentando fazer, olhando, sobretudo, eu gosto muito de ler junto aqui, por exemplo, a proposta do Pedro, porque aí a Vanessa, a gente opina com muito mais desenvoltura sobre o trabalho dos outros, e isso é muito rico, esse cruzamento de olhares. E a gente se permite levantar questões que, se fosse um trabalho se a gente não discutisse o trabalho dos outros, provavelmente a gente não teria o impulso, né, coragem, né, de colocar determinadas questões, se fosse em cima do nosso próprio trabalho. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa? E aí é isso, né? Aí a gente está marcado para ter a primeira aula a semana que vem, daqui uma semana, dia 8, né? Então, aguardo vocês, é claro, cada um vê se vale ou não vale, se quer ou não quer. Liberdade total, mas foi um prazer ter estado com vocês agora aqui. Ok? Tudo certo. Muito obrigada, então. Obrigada pela Valeu, Bebeto. Boa noite. Até mais. Valeu, até mais e muito obrigado pela presença. Tchau.